Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Livro do começo, livro de Gênesis, capítulo 13. Diz assim o texto sagrado, de Gênesis 13, a partir do versículo 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Diga assim, Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deverá haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu, diga assim, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pai querido, nós temos lido a Tua boa e santa palavra. Eu peço a Ti que nesta manhã, Pai, Tu venhas falar conosco. Tu venhas, ó Pai, aplicar essa palavra em nossos corações. Senhor, nós dependemos fundamentalmente do Teu alimento, para que tenhamos vidas abençoadas, vidas consagradas, vidas no Teu altar. Derrama a Tua graça sobre todos nós e traga uma bênção dos céus aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Cumprimento também quem está em casa, que Deus os abençoe.
nesse mês, aos domingos, nós estamos enfatizando as nossas escolhas, né? E nós temos que pensar seriamente naquilo que escolhemos. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos livres. Algumas vezes, nós temos ouvido pessoas dizer assim, não, está tudo determinado, está tudo certo, o que tem que acontecer, vai acontecer. São os fatalistas, né? As pessoas entendem, vai acontecer, tem que acontecer. Isso não tem como escapar disso. Não é verdade. Não é verdade. Se fosse assim, o mundo não seria tão complicado como ele é. A gente não enfrentaria tantas situações adversas como enfrentamos. Se fosse tudo projetado especialmente por Deus, olha que maravilha, não seria esse mundo. Tudo que fazemos ou vamos fazer depende daquilo que escolhemos. A gente tem sempre pelo menos duas opções na vida. A gente pode escolher. Lá no paraíso, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham opções. Deus falou para que não comesse da árvore do conhecimento da vida e do mal. Não era para comer, mas Deus não obrigou. Deus não falou, atenção, vocês não podem tocar aqui, fim. Não, Deus não faz isso. O Senhor sempre quis que nós o seguíssemos de livre e espontânea vontade. Deus sempre projetou o melhor para nós, mas Ele nos dá plena liberdade de escolha. Você pode escolher o teu futuro. Pastor, eu posso? Pode. Pode. Você pode ir para a esquerda ou para a direita, como diz o texto. Cada um pode fazer o que deseja. A pessoa pode ser de Deus até hoje, amanhã não. Nós temos ouvido, infelizmente, por exemplo, alguns políticos que se dizem servos de Deus. Depois, passa a ter um comportamento totalmente em desacordo com a palavra e vão para a cadeia. Deus fala, você quer ser isso aí? Vai ser. Nós estamos aqui, se nós queremos fazer o que Deus deseja, nós vamos fazer, e Ele será conosco, mas se nós escolhermos outro caminho, nós seguiremos pelo outro caminho. O Judas andou com o Senhor 3 anos e meio, e ele não conseguiu acertar o caminho. A Bíblia fala que Demas abandonou, amando o presente século, Paulo diz, me abandonou. Demas era um servo de Deus, mas resolveu abandonar Paulo. O ser humano tem liberdade. Jesus sempre falou, quem quiser, atenção, essa era a mensagem, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, quem quiser. Aí alguém dizer, Senhor, eu não quero, fica à vontade. Em nenhum momento da Bíblia o Senhor exigiu, você tem que fazer isso. Deus traz a palavra, Deus mostra o caminho, Deus mostra a verdade, Deus mostra a vida. Porém, as escolhas cabem para cada um. Interessante esse texto, irmãos. Se você ler o capítulo 12, especialmente ali o final do 11, né?
A Bíblia fala que Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, e a mulher de Abraão. Deus tinha falado para Abraão sair de onde ele estava para uma terra que ele mostraria. Vai que eu te mostro depois. Era um desafio enorme. Abraão podia não ter ido, ou podia ter ido como foi. Deus mandou que, obviamente, que ele levasse a sua mulher. A mulher teria que ir com ele não tinha filhos. Ele resolveu levar a mulher, que ele deveria fazê-lo, levou o pai, também não era para levar, tiveram que ficar um tempo em Harã, ali o pai acabou envelhecendo e morrendo, depois Abraão seguiu o caminho. Mas Abraão levou também um sobrinho, ele não tinha filho na época e gostava do sobrinho chamado Ló. E levou o sobrinho consigo. Interessante que nas nossas decisões, a gente pode tomar uma decisão geral de maneira certa, e em meio àquela tomada de decisão, a gente pode cometer equívocos. Quando Abraão ouviu o Senhor e obedeceu e foi para onde Deus mandava, ele tinha feito certo. Quando ele levou Sara, continuou acertando. Quando ele levou Ló consigo, errou. Então a gente sempre tem que estar muito atento àquilo que Deus fala conosco. A gente tem que fazer o que é preciso fazer, mas a gente só pode fazer o que Deus mandou fazer, e a gente tem que estar bem antenado naquilo que Deus está falando aos nossos corações. Aqui nesse texto nós vemos que Abraão ficou rico. Interessante isso. Enriqueceu Abraão. Diz o texto que ele tinha muito gado, muitas ovelhas. Ser rico na época era ter gado e ovelhas, né? E ele tinha também muito isso. O Ló também ficou rico. Interessante. Deus não mandou Abraão levar o Ló. Deus nem queria que Ló estivesse junto. Mas quando uma pessoa anda com outra abençoada, recebe bênção. Interessante isso, né? Se você andar com gente ruim, amaldiçoada, você pega coisa ruim da pessoa também. Se você está aqui na cidade e pensa, tem um traficante de drogas, eu vou ser amigo dele, fica tranquilo, daqui uns 6 meses você está vendendo droga também. Você está andando com aquela pessoa, você vai ser influenciada. Mas se você não é, pode não ser uma pessoa de Deus até. Mas se você começa a andar com gente abençoada, a bênção vem sobre o abençoado e atinge quem está perto. É impressionante isso. Então o Ló era complicado, e nós vamos enfatizar algumas coisas dele nessa manhã. Porém, ele estava com Abraão. Ele vivia com Abraão. Abraão foi ficando rico e ele foi ficando rico também. Chegou ao ponto que os pastores das ovelhas, de um e de outro, começaram a desentender porque estava faltando espaço, eles estavam juntos, e cada um queria usar o mesmo espaço de terra, e começaram a ter um desentendimento. Prosperidade não traz só bênção, traz problemas também, né? E agora Abraão chegou para Ló e falou: Ló, nós somos parentes, nós temos relacionamento, nós não precisamos ter nenhum desentendimento. Está havendo desentendimento entre os nossos empregados, isso não é bom. Então vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você ir. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Finalmente Abraão ia se livrar do Ló, né? Isso era importante para ele. Mas agora, irmãos, o que eu vejo aqui é o seguinte: o Ló era o sobrinho, o Ló fora trazido pelo tio Abraão, o Ló foi abençoado porque Abraão era abençoado, o Ló tinha o que tinha por causa do seu tio. O que o Ló deveria fazer aqui?
Ó, tio, o bom seria que a gente ficasse juntos. Mas se não dá para ficar junto, o Senhor é que escolhe. O Senhor nos abençoou até aqui, o Senhor pode escolher, o que o Senhor escolher, o que restar para mim, tá bom. Tá tudo bem. Mas quando Abraão falou para Ló, o Ló escolheu. O Ló falou, opa, é para eu escolher? Deixa comigo, eu sei o que é bom aqui. Eu já andei por tudo isso aqui, eu sei para onde eu vou. Ele escolheu. Ele optou. E ele complicou a vida. Então nós vamos ver, com base nesse texto, onde Ló escolheu, o que ele escolheu, e o Senhor vai falar conosco. Com base no texto, diga assim, escolha equivocada. Essa escolha dele parecia muito interessante. Parecia que ele estava escolhendo bem. Parecia que ele estava fazendo a melhor opção. Porém, fora uma escolha totalmente equivocada. Ele vai atrair sobre si seríssimos problemas. Uma escolha complicada na sua vida. Aquela escolha vai trazer muitos transtornos para ele, muitos. E nós vamos enfatizar algumas coisas nesta manhã aqui. Escolha equivocada. Em primeiro lugar, diga assim, escolher pela aparência. Olha o versículo 10. Quando Abraão acabou de falar, diz a Bíblia, levantou Ló os olhos, olhou, virou para um lado e viu toda a campina do Jordão. Rio Jordão, na verdade, ele começa a nascer lá no Monte Hermon e vai descendo algumas águas que vai formar o Mar da Galileia. Tem ali algumas correntes de água. Quando sai do Mar da Galileia, lá em cima, no norte de Israel, aí o Jordão toma vida. E o Jordão é um rio parecido com o rio Pirapó, aqui, para quem indo para essa direção aqui de Colorado, tem o rio Pirapó aqui na frente. O Rio Jordão não é muito diferente, não. É menos fundo do que o rio Pirapó, talvez em alguns lugares um pouquinho mais largo, outro lugar menos. Mas o Rio Jordão, ele vai descer até lá embaixo, ele vai, até chegar no Mar Morto, ele vai desaguar no Mar Morto. É água doce em cima, água doce no Mar Galileia, o Rio Jordão é água doce, o Mar Morto é água salgada, né? São os mistérios de Deus. Mas o mesmo rio que sai do Mar da Galileia é que joga água no Mar Morto. Então ele vai descer toda aquela campina, ele vai descendo para o sul. E aquela terra ali junto ao Rio Jordão é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma campina interessante. Então, quando Abraão falou aquilo, ele pensou, obviamente que ele já conhecia, ele olhou para a campina do Jordão, a aparência era a melhor possível, era bem regada. Antes, Sodoma e Gomorra, a destruição, vou falar daqui a pouco, o versículo diz que era como o jardim do Éden, que coisa impressionante, terra boa. O que ele fez ali? Ele escolheu pela aparência. Ele pensou assim, bom, eu tenho a chance de escolher, eu vou fazer isso. O que agrada aos meus olhos? Essa campina. Essa campina é terra boa. Essa campina é terra fértil. O meu tio que se vire. Ele que busca outra coisa. Eu vou para essa região. Ele escolheu a aparência. Parecia interessante. Parecia que ele estava fazendo a melhor opção. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com a aparência das coisas. Aquilo que parece interessante, aquilo que parece bom, aquilo que parece
atrativo aos nossos corações, nem sempre é a melhor escolha. Nem sempre é a melhor opção. A gente tem que cuidar para não escolher simplesmente aquilo que está vendo, aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo. Nós não podemos nos deixar dirigir pelos nossos sentimentos, pensamentos e visão. Nós devemos nos preocupar. O que eu vou escolher para a minha vida? E devemos tomar muito cuidado para que não venhamos a escolher aquilo que nos agrada, sem a gente levar em conta outras coisas a respeito. Então Ló começou a complicar a sua vida, porque escolheu aquilo que parecia bom. Cuidado você. Tem coisa que parece bom para a tua vida, toma cuidado. Pode não ser. Tem coisa que parece interessante. Você vai fazer isso, vai ganhar dinheiro, vai fazer aquilo, vai acontecer. Toma cuidado. Toma cuidado. Você está tendo uma oportunidade de fazer alguma coisa, e você pode pensar, é Deus abrindo o caminho. Nem sempre. Aqui Deus não estava abrindo caminho nenhum para Ló. Ele olhou e achou melhor. Achou que era opção. Parecia bom, mas não era bom. Amém? Vamos lá. Escolha equivocada. Segundo lugar, diga assim, escolher para levar vantagem. Olha o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. O Ló queria ali levar vantagem. Ele queria levar vantagem. Levar vantagem sobre quem? Sobre aquele que o abençoou. Sobre aquele que o trouxe consigo do país distante. Sobre aquele que acabou de criá-lo. Sobre aquele que o fez próspero. Sobre aquele que o abençoou. E ele teve a chance. Ele pensou, eu quero ter lucro. Eu quero ficar mais rico do que o meu tio. Por que ele vai ser mais rico do que eu? Não, eu quero. Aquela terra é melhor, eu vou para lá, meu tio tem que ir para o outro lado, ele vai complicar a vida. E eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem. Ele escolheu, ele queria levar vantagem. Ele pensou que estava até enganando, iludindo o tio dele. Meu tio não é mais idoso, ele não tem andado por essa região toda. Né? Abraão já estava com quase 100 anos na época. Ele não tem andado para cá. E ele não sabe exatamente o que é bom, o que não é. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar mais rico, eu vou ficar melhor. Aí mais na frente eu vou visitar e vou dizer, enriqueci, viu tio, estou melhor. Leva vantagem. Ele quis levar uma grande vantagem. Ele vai fazer uma escolha equivocada, imaginando que estava fazendo a melhor escolha possível. Tem gente que quer levar vantagem. Tem pessoa que acha que vai fazer determinado negócio e vai se dar bem. Será que é isso? Será que é isso? Essa semana ou na outra, né, mais um senador com dinheiro na cueca, que coisa estranha isso, né? Tem tanto lugar para botar dinheiro, né? Ele leva vantagem, que camarada desagradável. Isso é um filme repetido. Se eu estou perto dele, eu falo, meu filho, tem que queimar esse dinheiro agora. As pessoas querem levar vantagem. Eu fico vendo o mundo, todo mundo, né? O mundo está enfrentando uma pandemia e tem gente ganhando dinheiro com a pandemia. Tem gente vendendo aparelho com o Estado e junto com o corrupto do Estado não entrega, ou entrega um produto inferior. As pessoas querem levar vantagem. Aquela antiga lei de Gerson, coitado do Gerson, né? Foi fazer propaganda de um maldito cigarro e ficou famoso negativo. E olha que era um bom atleta o Gerson.
Mas todo mundo olhava para ele e lembra que da propaganda ele dizia, se você quer, faz muitos anos isso, né? Eu sou novo, mas eu me lembro ainda. E ele fala, se você quer levar vantagem, e mostrava ali um maço de cigarro que complicou a vida dele. A turma falava que ele fez a propaganda porque ele era atleta e fumava, né? Diz que ele fumava. No intervalo da partida, ele ia para o vestiário. E ele não levou vantagem em nada. Tem pessoa que só quer levar vantagem. Ele quer o melhor lugar, ele quer o melhor emprego, ele quer a melhor roupa, quer a melhor casa. E tem pessoa que tem uma coisa hoje, quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais, e se dá mal. Por quê? Sempre quer ter uma vantagem sobre outra pessoa. Nesse caso, Ló queria ter vantagem sobre o próprio tio, que era o pai dele. Abraão estava no lugar de pai dele. Mas ele queria levar vantagem. Ter vantagem. Toma cuidado. Toma cuidado. Não queiras tirar proveito daquilo que Deus não mandou. Não queira ter um benefício que Deus não te deu. Não queira pegar aquilo que não te pertence. Não leve vantagem. Confia no Senhor, espera nele, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua vida. Não procure levar vantagem a qualquer custo, porque isso pode te custar caro lá na frente. Vamos aplaudir o Senhor? Escolha equivocada. Diga-se escolher de forma precipitada. Olha o versículo 12. Habitou Abrão ainda, não tinha aumentado o nome dele, na terra de Canaã. E Ló, nas cidades da campina, tinha a campina muito grande ali. E a Bíblia diz que ele ia armando as suas tendas, ele tinha a tenda dele, dos empregados, da mulher, filhas, ele ia armando as suas tendas, até que ele chegou em Sodoma. Ele foi descendo, armando a tenda, cuidando do gado, cuidando das ovelhas, e foi descendo, descendo, descendo e parou em Sodoma. É escolha. Ele escolheu. E ele foi precipitado, porque é o seguinte, quando Abraão fala com ele podia falar, vamos orar a Deus. Abraão, onde ia, fazia um altar. A Bíblia não diz que Ló fazia altar algum. Vamos orar, vamos pensar. O Senhor é que deve fazer escolha, mas vamos pensar com calma. De repente a gente pode ficar meio junto, a gente separa um pouco aqui, a gente faz alguma coisa. Então a gente não precisa tomar decisão hoje, não precisa tomar decisão agora, não precisa fazer essa escolha, isso vai ser precipitado. Não, acabou de falar e falou, eu vou para a Campina do Jordão, eu vou descer para cá, eu vou para baixo, eu vou para lá, precipitado. E Abraão foi para outro lugar, mas porque não tinha outro jeito. Precipitado. Tem pessoa que ele não vai refletir, não vai avaliar aquilo, não vai fazer um planejamento, não vai pensar. Precipitado. Vai escolhendo de qualquer maneira. E ele acabou escolhendo fogo na cabeça dele, no mau sentido. Escolheu Sodoma. Ele foi escolher Sodoma. Olha o que deu uma escolha precipitada para um homem que estava com outro que tinha a promessa de Deus. Ele estava deixando para trás alguém que tinha a promessa de abençoar esse mundo, a promessa por meio do qual haveria de nascer o Salvador desse mundo, segundo a carne. E ele deixa aquele homem abençoado e vai para Sodoma. Ele vai morar em Sodoma, precipitado.
Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem decisão para tomar, não se precipite. Não se precipite. Tem pessoa que está o casamento do jeito, precipitado, larga tudo, vai lá na frente, casa de novo e vive pior. Tem pessoa que tem um negócio, e o negócio está com dificuldade no meio da pandemia, ele larga tudo isso, arruma outro. Pode ser pior, precipitado. Tem pessoa no meio de uma crise, muda de cidade, Deus mandou. Você está certo disso? Esse tempo atrás chegou uma pessoa no meu escritório, começo do ano, desse ano, no final do outro, e a pessoa falou para mim assim: pastor, é um obreiro até a pessoa, Deus me mandou para tal lugar, um outro país. Eu falei: mandou? Mandou. E eu estou indo. Você vai trabalhar na obra lá? Não. Não, também, eu vou, lógico, vou pregar. Mas eu estou indo para um trabalho secular, mas é uma bênção. Uma bênção. Muita bênção. O que o senhor acha? Eu falei assim: olha, o que eu acho não é relevante. Agora, o que a Bíblia nos aponta está tudo errado. Está tudo errado. Você está aqui fazendo a obra de Deus, você é novinho ainda, está fazendo a obra de Deus. Você está indo para um lugar precipitado. Será que é isso que Deus tem? Então tem gente, irmãos, que vai tomando decisões. Tem pessoa que não pede conselho para a gente. Comunica o que vai fazer e quer que a gente avalize. Bate o carimbo em cima. Precipitado. Tem muita pessoa precipitada. Tem pessoa que acorda de manhã e já toma algumas decisões da vida. Calma. Calma. Espera. Espera. Você não está aguentando a tua casa? Espera, vai dar certo. Pode dar certo. A situação está ruim, espera. Você está com a situação financeira muito difícil, não vai morrer por isso, tem saída, espera. Não se precipite. Um dia alguém falou assim: por que o Judas foi se enforcar? Eu falei: porque ele era precipitado. Pedro negou Jesus e ele praguejou. Jesus passou, olhou para ele. Ele falou: compliquei minha vida. Lá na frente, Jesus restaurou. O outro, caminho do inferno. Se matou. Precipitado. Então as pessoas são precipitadas. Aquele cântico de Paulo e Silas na cadeia, tem gente que canta depois de uma surra, né? Tem gente que nem com surra, pastor Reginaldo, canta. Mas aquele lá levaram uma surra, era costume da época. O preso, quando era preso, já apanhava. Não tinha direitos dos presos na época. Foi preso com culpa ou sem culpa, surra neles. Aí Paulo e Silas, crentes toda a vida, começaram a cantar, cantou e veio um terremoto, chacoalhou o lugar, mexeu. O carcereiro tinha batido nele, dormindo, ele acordou, olhou, as portas da cadeia abertas, ele pegou a espada e ia se matar, precipitado. São Paulo fala para ele: pode parar, peraí, nós estamos por aqui ainda, nós não saímos não, nós estamos aqui numa vigília de louvor, estamos cantando, fica tranquilo. Aquele homem, irmãos, numa noite, ele botou um pé no inferno, e Paulo pegou no outro pé e tirou, e quando Paulo tirou, ele caiu no céu. Já pensou, tem pessoa? Aquele lá foi para o céu de uma maneira, que aquele carcereiro, ele ia se matar. Paulo pregou para ele. Ele fez uma festa à noite, foi batizado aquela noite, botou um banquete, se converteu, ele e a família. Aquele lá saiu do inferno para o céu. Dá até um livro interessante. Mas ele, precipitado, ia se matar. Quase que ele perde a salvação. Por
poucos segundos que ele não, de forma precipitada, ele se joga no inferno. Precipitado. A gente não pode precipitar, tem que ter calma. Diga assim, preciso ter calma. Não precipite. Está difícil? Espera. O lar está complicado? Espera. As finanças estão abaladas? Espera. Perdeu o emprego? Espera. Não se precipite. Amém? Para encerrar essa mensagem, escolha equivocada. Diga assim, escolher sem avaliar as consequências. Olha o versículo 13, para encerrar. Ora, os homens de Sodoma eram o quê? Maus e o que mais? Contra quem? Ele não avaliou nada. Ele conhecia a terra boa, mas ele não quis conhecer as pessoas. E se as conhecia, não deu importância. Era possível que ele soubesse que naquela região boa, terra boa, tinha gente pecadora demais, contra Deus, inclusive. Era bem provável aquilo. Mas ele não quis avaliar os problemas, não se preocupou com os vizinhos, com os princípios dele, pessoal, não. Ele pensou no lucro, na vantagem. Ele vai tomar uma decisão equivocada e ele vai parar no forno. Ele vai complicar a vida dele. Ele vai para Sodoma. Queria ficar rico, ficou mais rico ainda. Porém, numa situação dramática. Sodoma, o pecado tinha dominado o coração das pessoas daquela cidade. Dominou. Parece que o mundo hoje não está tão diferente de Sodoma. Porém, lá em Sodoma, ele conhece o pecado, mas ele fica por ali, ele sentava na porta da cidade. E se Abrão não intercedesse por ele, ele ia levar o fogo na cabeça. Abraão foi lá, Senhor, mas se você vai destruir a casa, vou destruir. Abraão pensando no Ló. Tem gente ruim que anda com a gente tem dó a vida toda. Né? Ele deu um jeito, levou vantagem. E agora o fogo vai acabar com tudo. Deus falou, vai acabar. Mas não, mas lá, Senhor. E se tiver 50 justos? Se tiver 50, eu não destruo. Ele falou, não, 50 é muito. 40, 20, 10. E não tinha 10. E tinha um que não era bem justo, não, mas era amigo do justo. Né? Tem gente que é amigo do salvo. E Abraão foi intercedendo, e por causa de Abraão, Deus enviou 2 anjos. Chegou lá, você veja bem, as pessoas se acostumam com o pecado. Ele estava sentadão na porta da cidade, né, tomando chimarrão, estava lá de boa, não avaliou as consequências. Aí os anjos foram para casa, o negócio é o seguinte, vocês têm que sair daqui. Não, mas nós temos muita coisa aqui, nós somos ricos. Vocês têm que sair, porque Deus vai destruir esse lugar aqui. Deus vai destruir. Você vê, ele escolheu o lugar da destruição. Toma cuidado com a tua escolha, o que você vai escolher? Ele escolheu o lugar onde Deus iria mandar fogo e destruir tudo. Ele escolheu aquilo. Foi uma escolha equivocada. Ele pensou na vantagem e estava perdendo tudo, inclusive a vida. Quando ele estava conversando, os homens bateram na porta, manda esses moços que chegaram aí, os anjos chegaram em forma de humano, que nós queremos abusar deles. Olha a cidade maldita onde ele foi parar. Mas ele ficava sentado na porta da cidade. A pessoa vai acostumando com o pecado. O pecado é uma coisa terrível, a pessoa se acostuma. Se você conviver muito com o pecado, daqui a pouco você acha que o pecado não é mais pecado.
Não é bem assim, né? Então, ele foi ali, de repente, os anjos falaram o seguinte, olha, chama lá os namorados das filhas. Eu tenho a filha, não tem mais, não tem. Mas tem ou não? Chamaram, não queremos ir embora, não. Gostava do pecado. Aí, os anjos, vamos, não vamos, os anjos pegaram eles, tinha que pegar a força, vamos. E foi tirando a família do Ló. E à medida que foi tirando, o fogo foi descendo. Não é o fogo bom que a gente recebe. O fogo foi descendo e destruindo aquele lugar. Eles tinham tanta coisa naquele lugar que Deus falou, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque se olhar, o coração fica amargo, porque estava queimando também o dinheiro deles, ovelhas deles, gado deles, bens deles, estava queimando. A escolha equivocada dele, perdeu tudo. Tem gente que é o seguinte, quer muito, foi lá e perdeu tudo. E ele estava indo, à medida que ele estava indo, ia parar no lugar, Deus não sobe lá para aquele monte. E a mulher dele virou para trás. A mulher sentiu saudade ali, né? Puxa vida, né? Eu tinha as amigas, né? Tinha um salão de beleza, eu tinha aqueles móveis bons na minha casa. E ela virou uma estátua de sal. Olha, ele não avaliou as consequências. Veja bem, ele saiu da presença de Abraão, ele foi para a cidade amaldiçoada, pecadora demais. Naquela situação, ele saiu porque os anjos os tiraram de lá. Um anjo falou assim, escapa-te por tua vida. Mas pegou pela mão e vamos embora. Ele perde a mulher. Olha a consequência, irmão. Perdeu os bens naturalmente, perdeu a mulher. E foi para um monte, onde o fogo não atingiu. Aí as duas filhas naquele monte vão entrar em desespero e vão embriagar o pai. E vão ter um relacionamento absurdo com o pai ali. E as duas filhas vão criar dois povos, amonitas e moabitas. Vão criar dois povos que seriam inimigos da família de Abraão. Ló, a história de Ló termina na Bíblia da pior maneira possível. Ele que tinha muita coisa junto com o homem abençoado, agora não tinha mais nada. Ele perdeu o dinheiro, perdeu a mulher, perdeu a dignidade e gerou duas nações inimigas da sua própria família. Por quê? Porque não avaliou as consequências, não pensou naquilo que estava fazendo. Irmãos, nós devemos preocupar com isso. Preocupe. Você precisa se preocupar. Cuidado com a aparência. Cuidado com a vantagem, cuidado com a precipitação, cuidado com as consequências, cuidado com a escolha equivocada. Escolha equivocada. Escolheu mal. À noite eu vou ministrar a escolha do Abraão, que foi abençoada. São os versículos seguintes desse capítulo. A escolha dele, vou ministrar à noite. Segunda parte dessa mensagem. Mas nessa manhã eu quero que você fique com isso no teu coração. Você está aqui, você pode escolher Jesus. Fala, eu quero Jesus, eu vou ficar com Jesus, eu vou abraçar Jesus. Quem fica com gente abençoada, fica abençoado. Enquanto ele estava com Abraão, era abençoado. Ele deixou Abraão, perdeu a bênção. Abrace Jesus, fique com Jesus. Tome cuidado para não ser levado para Sodoma. Tome cuidado para não ser levado para o fracasso. Tome cuidado para não ser levado para a derrocada. Escolha certa. Escape da escolha equivocada. E Deus vai te abençoar. Vamos ficar de pé?